No entanto, os prisioneiros da peste logo compreenderam o perigo a que expunham os parentes e resignaram-se a sofrer a separação. No momento mais grave da doença, só se viu um caso em que os sentimentos humanos foram mais fortes que o medo de uma morte torturada. Ao contrário do que se poderia esperar, não eram dois amantes que o amor atirava um para o outro acima do sofrimento. Tratava-se apenas do velho Dr. Castel e de sua mulher, casados há tantos anos. Alguns dias antes da epidemia, a senhora Castel se dirigira a uma cidade vizinha. Não era sequer um desses casais que oferecem ao mundo o exemplo de uma felicidade invejável. E o narrador está em condições de dizer que, segundo todas as probabilidades, esses esposos até então não tinham certeza de estarem satisfeitos com a sua união. Mas essa separação brutal e prolongada tinha-lhes capacitado a afirmar que não conseguiam viver afastados um do outro e que, diante dessa verdade subitamente revelada, a peste era coisa sem importância. Tratava-se de uma exceção. Na maioria dos casos, era evidente que a separação não devia ter fim senão com a epidemia. E para todos nós, o sentimento que fazia a nossa vida e que, no entanto, julgávamos conhecer bem, os naturais de Orã, como já foi dito, têm paixões simples, assumiam um novo aspecto. Maridos e amantes que tinham a maior confiança nas companheiras revelaram-se ciumentos. Homens que se julgavam volúveis no amor redescobriram-se constantes. Filhos que tinham vivido junto da mãe, mal olhando para ela, depositavam toda a preocupação e angústia numa ruga de seu rosto que lhes povoava a lembrança. Essa separação brutal, sem meio termo, sem futuro previsível, deixava-nos perturbados, incapazes de reagir contra a lembrança dessa presença, ainda tão próxima e já tão distante, que ocupava agora os nossos dias. Na verdade, sofríamos duas vezes. O nosso sofrimento em primeiro lugar, e em seguida aquele que atribuíamos aos ausentes, filho, esposa ou amante. Em outras circunstâncias, aliás, nossos concidadãos teriam encontrado uma solução numa vida mais exterior ou mais ativa. Mas, ao mesmo tempo, a peste deixava-os ociosos, reduzidos a vagar sem destino pela cidade triste e entregues dia após dia aos jogos enganosos da recordação, pois nos seus passeios sem rumo eram levados a passar sempre pelos mesmos caminhos, e a maior parte das vezes, numa cidade tão pequena, os caminhos eram precisamente os mesmos que em outra época haviam percorrido com o ausente. Assim, a primeira coisa que a peste trouxe aos nossos concidadãos foi o exílio. Chegava sempre um momento em que nos dávamos conta claramente de que os trens não chegavam. Chegava sempre um momento em que nos dávamos conta
claramente de que os trens não chegavam. De Albert Camus, A Peste. Meus amigos, muita paz. Na solidão do recolhimento, quando o isolamento social se faz necessário, a epidemia nos revela a dor do exílio. Fica uma pergunta: é um exílio novo ou é apenas o desnudamento do exílio vivido no dia a dia, com a nossa dificuldade de assumir o vínculo amoroso, o coração que palpita e se doa? Que saibamos descobrir na solidão e no medo uma coragem maior de caminhar amando com intensidade, vivendo o entardecer pelas ruas de mãos dadas, na ousadia de brincar, cuidar, amar. Que possamos superar o isolamento com uma ousadia de não fugir do amor, de não viver a intolerância que inibe o coração humano na expressão da sua singularidade, nos seus voos de prazer e paixão. Que tenhamos coragem de acolher a possibilidade do amor enquanto encontro, cuidado e ternura. A descoberta do outro e no outro um sentido para a nossa vida. Sem medo de amar. Quem sabe assim saiamos definitivamente do maior exílio, o egoísmo, o narcisismo, o isolamento psíquico da invisibilidade que não percebe na lágrima do outro o convite para a solidariedade e no olhar atento e inquieto um desejo de companhia e construção de vida na partilha do sonho. Um grande abraço. Continuemos juntos. Continuamos a nossa campanha na Quarentena pela Vida, um Natal temporão. A Fundação Gregório Barenblith mantém-se no acolhimento, cuidando e buscando a produção de vida como um amor sem fronteiras. Um grande abraço, saudações antimanicomiais. Fundação Gregório Barenblith.